a primeira turma do Supremo Tribunal Federal, por unanimidade, decidiu manter a condenação da deputada federal Carla Zambelli. A decisão foi confirmada no final da manhã de hoje. Os 5 ministros, começando pelo relator Alexandre de Moraes, Flávio Dino, Cristiano Zanin, Luiz Fux e Carmen Lúcia, a última a votar, eles entenderam e acompanharam o relator em manter a condenação. O ministro Alexandre de Moraes tinha argumentado que o recurso tinha caráter meramente protelatório para que ela não cumprisse a pena imediatamente. Já estava previsto, inclusive, que entraria na pauta do Supremo Tribunal Federal, tinha um tempo de votação até as 23 horas e 59 minutos de hoje. É possível que os ministros façam alteração no voto, eles podem, né? Mas improvavelmente isso não vai acontecer, portanto, Carla Zambelli agora, de fato, com o processo em trânsito em julgado, condenação em trânsito em julgado, deve cumprir a pena. E, por isso, os ministros do Supremo Tribunal Federal também acreditam que essa fuga dela foi premeditada porque já havia essa previsão de votação. Portanto, 10 anos a condenação por invadir o sistema do Conselho Nacional de Justiça. Então, sobre Carla Zambelli, antes da análise, o PT acaba de protocolar o pedido de perda do mandato dela, Raniele. Exatamente, agora, às 2 horas e 20 minutos, recebi aqui esse documento do deputado federal Lindiberto Farias, que apresenta aqui vários argumentos e pede que a mesa diretora da Câmara declare a perda do mandato. Eles pedem imediato cumprimento à Constituição. A gente lembra que ontem ela já tinha pedido aí a licença e agora eles argumentam que a perda do mandato é automática, porque já foi, aí não cabe mais recurso, portanto, ela foi condenada e agora tem que cumprir a pena. A Câmara precisa avaliar também essa prisão da deputada, mas ainda não foi notificada sobre isso. E aí uma dúvida, porque um dos artigos da Constituição diz que prisão de parlamentar tem que ser comunicada à Câmara e tem que ter anuência. Porém, no caso dela, é uma prisão por crime comum e com trânsito em julgado. É diferente, professor. É diferente, Amadeu. E a tendência, claro, nesse caso ela vai ser confirmada a prisão dela. Pode ter um atraso, um pequeno atraso, se for o caso, mas ela, caso volte ao Brasil, né, ela vai para a prisão. E eu queria só fazer um comentário, vendo as imagens, cada vez mais a gente fica, que não é sobre isso, a gente fica mais estarrecido, né, vendo todos esses fatos, né, em relação ao outro processo que ela vai responder. A situação, daí podemos chamar até, sem exagero, de ex-deputada, é muito difícil e abandonada pelos bolsonaristas, Registro, como seria de se esperar. Professor, que esse caso aí da perseguição a um eleitor de Lula na véspera da eleição, e ela responde por ter sacado a arma de forma ilegal, ela já tem maioria por condenação no STF. É que existe lá um pedido de vistas, mas ela também já tem condenação, e lá, se a Raniele vai me ajudar, mas são 8 anos, é isso, Raniele, nesse caso? O do porte ilegal de arma de fogo são 5 anos. Ela foi primeiro cassada, né, pelo Tribunal Regional Eleitoral em janeiro desse ano. Em março, 2 meses depois, ela foi condenada pelo Supremo Tribunal Federal por porte ilegal de arma de fogo por 5 anos. E agora, em maio, 10 anos por invadir o sistema do CNJ e emitir ali alvarás de soltura falsos, com auxílio do hacker Walter Delgatti. Esses são os processos. Por enquanto, né? Porque tem outros também que envolvem a deputada. Ela ainda está nas milícias digitais e ainda está na tentativa de golpe. Agora, esse caso aí, por que ainda não concluiu? Porque não tem o trânsito em julgado como o do hacker, da invasão hacker. Porque há um pedido de vistas no Supremo. Ô Ari, ela que está na Itália e com o alerta vermelho da Interpol, exatamente porque este crime, invasão à justiça, é um crime previsto na lei italiana também.
nem essa possibilidade ela teve contemplada, né? Pois é, aparentemente ela é muito errática, não só nas falas, mas no comportamento. Ela revelou o destino final, antes de chegar ao destino final, quando ela estava nos Estados Unidos. A legislação americana é muito mais protecionista em casos de extradição. Os italianos, eles extraditam, inclusive, cidadãos italianos. A cidadania italiana não é um motivo... Depende do caso. Para não extradição. A Raniele até lembrou ontem do caso do mensalão do brasileiro que tem cidadania italiana também e foi extraditado. Então, não é o melhor lugar do mundo para ela estar. A Giorgia Meloni não vai fazer, ela é muito inexpressiva para o governo italiano. Se ela se atém à proteção dos extremistas de direita da Itália, ela poderia ter ido para a Hungria, talvez, porque o Vítor Orbán talvez a protegesse. Mas Giorgia Meloni na Itália, não. E sobre essa condenação dela, transitada em julgado, lembrando, quando ela perder o mandato agora, porque a Câmara, caberá à Câmara só determinar a perda do mandato, é o que prevê a Constituição. Crime transitado em julgado, condenação criminal, vamos lá. Quando ela perder o mandato, imediatamente, ela perde também o foro privilegiado e a Câmara não vai mais precisar revogar, não vai mais poder revogar a prisão dela em outros processos, entenderam? A situação só se complica. Perdeu o direito, a Câmara não vai mais ser necessário que ela não poderá mais revogar a prisão de Zambelli em outras condenações. Ou seja, a coisa só piora para ela a cada movimento. Vamos com Mariana, a manchete dele tem a ver com a Zambelli, uma ex-amiga